Muito bem, estamos gravando a partir de agora. Vamos colocar aqui a projeção na tela, muito bem. E qual o assunto de hoje, tá? O assunto da aula de hoje vai ser um assunto para encerrar o nosso conteúdo, tá? Eu não vou me prender muito, tá? Sobre o que precisa fazer e tal. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, senão não vai dar certo. Vamos lá. Eu não vou ficar me prendendo muito em conceitos pesados, tal, porque vocês já têm um trabalho e alguns já até empregaram o trabalho, tá? Então eu não vou ficar me prendendo muito em conceitos assim muito avançados, tá? Eu vou dar vou ficar só pela superfície do lago, tá? Lembrando que o conteúdo de hoje também é um conteúdo de prova, tá bom? Também vai ser cobrado na prova, tá? Deve ter uma ou duas questões ligadas a esse assunto. E vamos lá, sem perder muito tempo, qual que é o assunto da nossa aula de hoje? O assunto é threads. Programação multitarefa, tá? O que é threads, o que são multithreads, né? Como elas funcionam e alguma teoria em cima disso, tá? Eu quero passar alguma prática também, mas, gente, é coisa bem superficial. Eu não vou mergulhar muito no assunto, porque o assunto de threads, ele é muito vasto, ele exige muito conhecimento de programação, coisas que eu já percebi através dos relatórios e dos trabalhos de vocês, que vocês têm alguma dificuldade, tá? Isso é preocupante porque tudo que eu passei para vocês esse semestre são coisas que serão cobradas de vocês no mercado de trabalho, tá? Para você entrar no mercado de trabalho hoje, a maioria das empresas que atuam em Campo Grande, elas cobram coisas muito parecidas com aquilo que eu passei para vocês durante o decorrer desse semestre. Então, me preocupa um pouco algumas dificuldades que vocês tenham. Recomendo fortemente, tá, que vocês assistam aulas online a respeito de programação em C Sharp, tá? Em especial, os cursos que nós temos, né, da Udemy, da Coursera, esses, né, a própria certificação Microsoft oficial, apesar de eu achar a certificação Microsoft um pouco avançada. Tem aluno que já está fazendo, que eu sei, tá? Tem aluno fazendo essa certificação, e pelo nível de dificuldade que o aluno encontra, eu posso imaginar, tá, que o ideal realmente não é fazer a certificação Microsoft agora, é procurar uma capacitação, procurar um, um curso que te dê um conhecimento sobre a linguagem, tá? Para que em seguida você possa partir por uma certificação. Vocês que estão terminando o curso, eu já conversei com vocês no passado, reforço novamente, aqueles que são de TADES, né? Terminou TADES, cara, não perde oportunidade, tá? Faz, faz aproveitamento de crédito e ingressa em ciência, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a base que vocês tiverem em programação em TADES é muito fraca, tá? Eu tive pouco ou quase nenhum tempo, né? Apesar que vocês todos foram meus alunos de PO1, tiveram uma boa base de PO1, vocês poderiam ganhar muito mais se tivessem o PO2, mas PO2 é para ciência, tá? E o pessoal de ciência tá vendo coisa pesada. Assim, o que está sendo passado em ciência é muito parecido com o que foi passado para vocês. Só que lá eu estou pegando mais pesado na parte de programação. Por isso que a prova de ciência é muito mais difícil que a. Desculpe, a prova de PO2 é muito mais difícil que a prova de vocês. Tá?
A prova de vocês já está pronta. Nós já marcamos a data da nossa prova para o dia... a nossa prova está marcada para o dia 16 de junho, tá? E a data do trabalho, vocês podem entregar até o dia 9 de junho. Quer dizer, tem tempo, né? Tem um bom tempo, desculpe, dá para gente fazer um bom trabalho, tá? Eu peço que vocês tomem cuidado, porque eu estou avaliando os trabalhos, mesmo aqueles que já foram entregues, tá? Eu cuidadosamente estou avaliando os trabalhos e algumas pessoas talvez fiquem um pouco assim, fiquem um pouco curiosas a respeito do tipo de avaliação que eu dei. Aqueles que entregarem os trabalhos e quiserem uma avaliação mais precisa, me chamam no particular que eu passo. Tá? Eu não vou dar retorno por e-mail, porque eu tenho, são quase 200 trabalhos para corrigir, tá? Eu não dá para ficar dando retorno para todo mundo. Então, aqueles que quiserem um retorno mais específico, né? Ah, o que eu errei, o que é isso, que é aquilo, aí você me procura. Ah, mas o senhor tinha o costume de me dar o feedback, professor. Eu sei, gente, mas dessa vez não dá. Tá? Dessa vez é muita coisa para eu avaliar e eu vou ter que. Eu tô lendo conforme eu vou lendo. Todo mundo. Assim, o critério é o mesmo: todo mundo começa com 10 e eu venho tirando ponto. Tá? E vamos dizer que o que foi entregue até agora foi suficiente. Suficiente. Tá? Alguns trabalhos já foram corrigidos e as notas são suficientes, tá? Não são notas excepcionais, não. Eu esperava um pouco mais, tá? Visto que a gente tem um vídeo, né? As aulas em vídeo gravadas que instruem passo a passo o que deve ser feito, então eu esperava um pouco mais. Mas deixa esse assunto para a gente discutir depois. Eu converso. Quem quiser um feedback, fala comigo, tá? Em particular que eu dou esse feedback. E Professor, vamos. Pois não, Marco. tem como o Pois não, doutor. senhor falar um pouquinho sobre a importância da certificação? Eu tenho como falar. A certificação básica de programação, ela é importante para o mercado de trabalho de Campo Grande? Não. Ela não é importante para o mercado de trabalho de Campo Grande atualmente. No entanto, a nível de currículo, eu recomendo fortemente que vocês não se prendam a o mercado de trabalho em Campo Grande. E baseado nisso, eu recomendo fortemente que vocês façam a certificação, estudem, consigam a certificação e, mais importante, que vocês consigam desenvolver de maneira adequada, de maneira confiável, para que vocês possam alçar voo fora daqui. Não fiquem aqui, tá? Por que que eu estou falando? Ah, professor, mas o senhor está recomendando, então, que a gente saia de Campo Grande? Sim, eu estou recomendando isso. Não fiquem em Campo Grande. Porque vocês têm muita capacidade e alguns de vocês, inclusive, pode se sair muito bem fora daqui, tá? Outros nem tanto, mas eu conheço cada um de vocês, então eu sei como funciona, tá? Eu sei o que cada um de vocês é capaz. Eu sei que alguns de vocês tiveram um empurrãozinho ali no trabalho e tal. Eu já avaliei o trabalho, tá, gente? E como eu disse, eu conheço cada um de vocês. E eu posso garantir que, apesar disso, alguns de vocês têm muita possibilidade de sair muito bem fora do mercado, fora de Campo Grande, tá? E fora de Campo Grande, certificação conta e muito, tá? Quem tiver interesse em trabalhar em São Paulo, trabalhar... Minha recomendação de mercado de trabalho, Santa Catarina, tá? Santa Catarina. Ah, mas lá eu vou trabalhar com o quê? Falei, cara, o que não falta é espaço, tá? O que não falta é espaço. Outra coisa também que eu recomendo, 3 fortes áreas que eu posso recomendar para vocês. Vocês que estão em ADS, tá? Programação, vocês vão ter, só que quem for mexer com isso vai ter que estudar muito, tá? Porque vocês tiveram uma base muito leve de programação e precisa ter uma base muito maior para isso. Ciência de dados, porque vocês já tiveram
programação em banco de dados e modelagem de banco de dados. Então, ciência de dados é uma boa área, bastante interessante. Tá? E, por fim, trabalhar como analista mesmo. Tá? Aí precisa evoluir um pouco mais a questão de requisitos, né? E voltar mais a atenção para a área de negócios. Tá? Nesses 3 casos aí, gente, a recomendação em áreas aqui no Brasil seria Santa Catarina, o Paraná, não, atualmente não. São Paulo é sempre área, tá? Especialmente interior de São Paulo, tá? Interior do estado de São Paulo. Capital, não. Capital é terra de ninguém. Tá? Eu conheço a capital, já trabalhei na capital e não. Capital é terra de ninguém, não, não vira, não dá. O que você ganha, pode ser o horror que você vai ganhar lá. Eu ganho horrores em São Paulo. Mas você gasta horrores também. Para se deslocar, para se alimentar. O aluguel em São Paulo é caríssimo, o custo de vida em São Paulo é muito caro. Tá? No interior é mais interessante. E tem muita coisa boa no interior de São Paulo, tá? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, onde mais? Que eu posso citar? São Carlos, Jaú. Deixa eu ver, onde mais? Deixa eu ver. Ali na região de Barretos, tá? Tem bastante coisa saindo para lá. Tá? Ali na região de Campinas. Campinas já é uma cidade muito grande, tá? Bem maior que Campo Grande. Então, já é um outro nível, tá? Mas também eu recomendo Minas, o estado de Minas, tá? Só que Minas está fazendo uma evolução muito legal para o lado do agropecuário. Aqui está rastejando, mas Minas está evoluindo bastante, tá? E o Nordeste. Agora, o Nordeste é uma recomendação para quem quer mexer com uma outra área bastante interessante também, tá? Uma outra área do setor de tecnologia que é bastante interessante. Não sei se todo mundo tem atração a isso, tá? Que é a área de jogos. Então, buscar uma certificação, uma formação como desenvolvedor de jogos pode ser uma coisa interessante. No caso de vocês, não digo nem pós-graduação, eu digo graduação mesmo. É fazer um aproveitamento do que você já tem, por isso mesmo, um canudo em ciência da computação aí poderia te ajudar bastante nesse caso, tá? Mas não que o canudo de TADES não resolva, mas vocês vão ter que pagar muita disciplina para acompanhar a turma. De repente, o canudinho em ciência ajudaria mais vocês, tá? E a recomendação, né, no Nordeste, principalmente, para trabalhar com jogos, tá? Precisa ter muito conhecimento de computação gráfica, precisa ter muito conhecimento de matemática, especialmente de geometria e física, muito conhecimento de física, tá bom? Então, é muito legal? E é uma área que paga muito bem, beleza? Bom, qualquer questionamento que vocês queiram depois, a gente pode, no final da aula, a gente pode conversar mais um pouco, tá? Vamos tomar a nossa aula aqui, nosso assunto, beleza? Os tópicos que nós vamos discutir, nós vamos falar sobre threads, sobre multithreading e sobre um comparativo, tá? Do síncrono e do assíncrono. O que é isso? Tá? E, por fim, mas não menos importante, nós vamos trabalhar com alguns modelinhos de programação em C#, trabalhando com multithread. Mas coisa bem simples, tá, gente? É aplicação console, tá? É a última aplicação que vocês vão ver aqui nessa aula. Um modelo bem simples, bem superficial. Quem quiser evoluir, eu passo uma lista de links para se quiser estudar mais o assunto. Beleza? Mas não vou ficar perdendo muito tempo com isso aí, não. Esse assunto é muito amplo, muito vasto. Tá? A gente teria que ter umas 4 aulas só para discutir isso aqui. E nós não temos. Vamos em frente. Threads. O que é uma thread? Traduzindo, thread é linha de execução. Ou simplesmente linha. Mas, professor, string também pode ser traduzido como linha. Pode, mas line também, né? Tá? Mas thread dá a impressão, tá, de tradução, de uma linha de execução, ou um modo de execução. Tá? Pensem nisso. É uma forma de um processo dividir a si mesmo em 2 ou mais tarefas, podendo executar elas
concorrentemente. Quer dizer, a mesma tarefa, a mesma thread principal, né? Uma mesma thread, ela pode se dividir em várias, uma ou N, tá? Depende da sua necessidade. Isso é óbvio, nós estamos falando de programação paralela, tá? Programação paralela, programação concorrente, tá? Sistemas distribuídos, programação multitarefa, tá? Então vamos lá, vamos continuando. O suporte à thread é fornecido pelo próprio sistema operacional, no caso da linha de execução ao nível do núcleo, em inglês, kernel level thread. Ou seja, você tem uma thread principal a nível de núcleo que é disparado. E para cada serviço solicitado ou para cada programa que você coloque em execução, essa thread principal cria uma subthread. E assim, consequentemente, dentro da sub, você pode criar outras subs para atender suas necessidades, certo? Então, é um esquema hierárquico. Ou implementado através de uma biblioteca, de uma determinada linguagem, no caso de uma User Level Thread, tá? Que é o caso que a gente está citando. Você, ao invés de você disparar uma thread através de um programa, na hora que você executa ou invoca um serviço, ele invoca um conjunto de bibliotecas que pode criar a árvore de threads para você. Sempre partindo de uma thread principal ligada à thread do núcleo. Então, o esquema hierárquico permanece igual. Uma linha de execução permite que o usuário de programa, por exemplo, utilize uma funcionalidade do ambiente, enquanto outras linhas de execução realizam outros cálculos e operações. Um exemplo muito bom disso seria quando você está dentro do Explorer e está fazendo uma ação de cópia de conteúdo de uma pasta para outra, e enquanto o processo de cópia está rolando, você vai trabalhando dentro do Explorer fazendo outra coisa. Você pode até disparar outros processos de cópia, né? O Windows, a partir do Windows 8, ele começa a agrupar esses processos, né? Não sei se todo mundo já percebeu isso. Se você pegar o Explorer e mover um conteúdo muito pesado de um lugar para outro, né? Fazer uma cópia de um conteúdo de um lugar para outro, você deixa aquela janela funcionando e você continua trabalhando com outra coisa, tá? Isso é o que nós chamamos de multithread ou multitarefa, tá? Se por acaso você disparar outro processo de cópia enquanto o primeiro está rodando, o que o Explorer faz? Ele pega e transforma a janela e adiciona o outro processo de cópia, como criando uma pilha de tarefas a serem executadas. No entanto, elas vão trabalhando todas ao mesmo tempo, tá? Eu não tenho nada tão grande aqui nessa máquina que eu possa fazer essa demonstração para vocês. E a máquina que eu estou é SSD, então qualquer coisa é um estalo de dedo para copiar de um lado para outro, tá? Mas quem tiver aí e quiser fazer uma brincadeira, pega uma ISO grande, uma imagem muito grande, um arquivo zip muito grande, tá? E faz cópia para 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. O Explorer vai disparar threads de cópia para cada uma delas. E ele continua livre para você poder trabalhar. Entenderam? É assim que funciona o esquema de multitarefa, tá? Importante, ó. Cada sistema operacional possui uma forma específica de lidar ou implementar o recurso de multiprocessamento. Quer dizer, o Windows faz de um jeito, o Linux faz de um jeito, o Mac faz de um jeito, o Unix faz... Então, cada um deles tem uma forma diferente de tratar isso aí, tá? O Linux e o Unix são muito parecidos a forma de tratar. O macOS, como o macOS X, que é derivado de um sistema Linux, né, o FreeBSD, ele também tem uma forma muito parecida de tratar. O estranho no ninho na conversa é o Windows, que o Windows tem uma forma própria, exclusiva de tratar isso. No entanto, é bom e muito importante lembrar que o Windows, a partir da versão 8, ele sofreu uma mudança radical no seu core de execução, tá? Na versão 10 agora, por exemplo, nós temos um sistema operacional muito mais estável, né, muito mais tranquilo nessa parte de transferência, movimentação de dados e tal. Não escapa de ter um outro probleminha, né? Tem um ou outro problema, geralmente tem, mas esse sistema operacional, ele
digamos que ele seja muito próximo daquilo que o Windows XP foi, tá? O Linux, eu posso falar, por exemplo, do que eu trabalho há muito tempo com o Linux, o Debian, né, que é o pai do Ubuntu, tá? O do Ubuntu deriva do Debian. Eu trabalhei muito tempo com o Red Hat, tá? Que é uma outra vertente para Linux, muito bom, é muito bom. O Fedora é derivado do Red Hat, tá? E eu trabalhei muito, logo no começo, quando eu peguei Linux, lá em 1996, eu trabalhei com o Slackware, que é um Linux feito para quem tem cabelo no peito. As meninas me perdoem, mas é um Linux feito para quem tem cabelo no peito, tá? Ele é muito difícil de trabalhar, ele é muito difícil de configurar, ele é Linux raiz mesmo, tá? Até hoje. Até hoje, tem muita gente que utiliza. Ah, professor, mas o que eu vou usar um Linux tão complicado assim? Ah, é importante, isso é importantíssimo você entender. O Linux, o Slackware, ele é uma distribuição do Linux que é voltada para a parte científica e de engenharia especificamente. Então, a parte científica e a parte de engenharia. Ah, então quer dizer que ele é algo bem específico, bem voltado para aquela área? Sim, ele é bem voltado para aquele assunto, tá? Diferente do Ubuntu, que é um Linux comercial, né? Então, ele é ali lado a lado com o Windows em termos de usabilidade, tá? E outros sabores mais recentes que nós temos, né? Nós temos o Manjaro, nós temos vários Linux, né? O... Deixa eu ver o que eu posso citar de coisa mais nova. Manjaro Linux, tem o Pidgin Linux. Nossa, tem tantos Linux disponíveis no mercado, gente. Mas esse esquema de a parte interna, de kernel, de núcleo, o Windows tem migrado para esse modelo. Tanto que o Windows 10 agora, o kernel dele é praticamente um Ubuntu rodando dentro, tá? É, isso é até de se admirar, mas é verdade, tá bom? No Windows, cada programa executado utiliza um processo que possui um endereçamento e utiliza os recursos de hardware como processador, disco e memória. Então podemos dizer que um processo é um programa em execução e o seu contexto, as variáveis, registradores e recursos, né? Cada processo pode possuir uma ou mais linhas de execução, como subprocessos independentes que chamamos de thread. Então, cada thread é um subprocesso pendurado em um processo principal, que é pendurado no núcleo do processador, do processamento da máquina, no kernel do sistema operacional, certo? Aquele esquema hierárquico que eu expliquei para vocês. Um exemplo, ó, o programa 1, esse cara aqui, possui o processo 1, é esse cara, que possui as threads T1, T2, T3 e T4. Tá aqui. Muito bem. O programa 2 possui o processo 2, que possui as threads B1, B2 e B3. E o programa 3 possui o processo 3, que possui as threads C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, repara só. Todas elas estão penduradas, né? Cada processo tem a sua própria thread, né? Que está pendurada abaixo do núcleo. Então, esquema hierárquico, ó. Partindo daqui para cima, né? Então, eu tenho uma thread chamada processo 1, onde eu tenho várias outras threads dentro. Mesma coisa para o 2, mesma coisa para o 3. Cada um deles pode representar um programa diferente. Esse é o navegador, esse é o Explorer, e esse, por exemplo, o seu player de vídeo. Certo? Então, não vai dar para responder agora. Depois eu respondo. Vamos seguir em frente aqui, tá? Vamos falar sobre multithreading. Agora quando você tem várias threads para atender o mesmo programa, cada uma delas agindo de uma forma diferente, tá? Então vamos lá. Um programa single thread, ou aquele que só tem uma única thread, tá? Inicia na etapa 1 e continua sequencialmente. Etapa 2,
etapa 3, até o passo 4, até atingir a etapa final. Então, nós estamos falando de algo que vai fazendo sequencialmente, utilizando uma única thread. Tá. E se eu quisesse fazer tudo ao mesmo tempo? Eu posso criar uma thread para cada um? Posso. Já aplicações multithread permite que você execute várias threads ao mesmo tempo, cada uma executando um passo, por exemplo. Então, você poderia ter uma thread, ou a etapa 1 rodando na thread principal, tá? E você poderia ter a etapa 2 em outra, etapa 3 em uma terceira, e etapa 4 em ou passo 4 em uma quarta. Então você teria uma que é principal e outras 3 embaixo dela. As 4 rodando ao mesmo tempo. Ah, isso é interessante. A única preocupação que você tem que ter é que uma thread não pode depender da outra. Isso é complicado. Porque se uma thread não pode depender da outra, isso significa que elas devem rodar de forma independente. Existe uma forma de fazer uma esperar a outra, professor? Existe. Só que aí você está trabalhando com algo que, na minha concepção, é sequencial. Então tem que pensar muito nisso aí antes de começar a programar, entenderam? Enxergaram o problema agora? Não adianta simplesmente você pegar e estabelecer que você vai criar várias threads para o programa. Tá, tudo bem, mas se lá na frente uma das threads é responsável pela busca e preenchimento do arquivo XML, vamos supor. Tá, beleza. A segunda thread vai consumir o arquivo XML. Tá, mas eu ainda não produzi. Como é que ela vai consumir algo que não existe? A tendência é que ela vai dar um exception. Entenderam agora? Uma thread não pode depender da outra. Então, se existe esse lance de dependência, o que acontece então? Então você está tratando de algo que não é multi-thread. É algo que é o quê? Single thread, uma thread só. Então, o processo que depende do arquivo XML, o que vai acontecer? Ele só vai acontecer a partir do momento que eu produzir o arquivo. Caso contrário, ele vai ter que ficar esperando. Bom, na minha concepção de programador, algo que você coloque e deixe esperando não está certo. Não é multithread. Tá? Aí tem outro nome. Vamos em frente. Vamos explicar isso aqui. Cada thread é executada em seu próprio processo, nós já sabemos disso. Então, teoricamente, você pode executar o passo 1 em uma thread, sim, e ao mesmo tempo executar o passo 2 em outra thread, e assim por diante. Sim, é o exemplo que usamos. Isso significa que a etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4 podem ser executadas simultaneamente. Sim, podem. Na teoria, se todos os 4 passos durarem o mesmo tempo para executar, você poderia terminar o seu programa em 1/4 do tempo que levaria para executar os 4 passos sequencialmente. O que isso significa, gente? Vamos imaginar que você tenha que fazer o processamento de múltiplos arquivos XML, certo? Você poderia, por exemplo, contar o número de arquivos que você tem para processar e criar uma thread para consumir cada um daqueles arquivos XML jogando para o banco. Desde que não exista nenhuma espécie de regra que interfira nisso. Por exemplo, uma ordem cronológica ou uma ordem, qualquer tipo de espécie de ordem aí, que conte que o primeiro arquivo tem que ir antes, o segundo tem que ir depois. Não, se você pode subir tudo ao mesmo tempo, então quer dizer que você pode disparar threads diferentes para executar isso para você. Ainda mais se for uma máquina poderosa. Beleza? Muito bem. Olha o exemplo, ó. Neste exemplo, a thread principal em azul cria uma nova thread em verde, a qual roda um método que imprime na tela o número 2. Simultaneamente, a thread principal imprime o número 1. Então vai ficar o quê? Começou a imprimir, ó, criou aqui a thread e já deu start, né? Já começou a thread, ó. E vai imprimindo 1. A partir desse momento aqui começa 2, 2, 2, 2. Então vai 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não.
A1, aqui 2, e é tudo rodando, um processo só. Certo? Tudo rodando na mesma aplicação até o fim da TED. A gente vai fazer esse modelinho aqui, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Muito bem. E agora vamos discutir um pouco sobre o síncrono versus o assíncrono. O síncrono... Bom, eu não vou dar spoiler. Vamos ler, vai. Mais fácil. A comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta. Quer dizer, é algo que você está fazendo e depende de resposta. Você faz uma pergunta para a pessoa te responde. Você está num diálogo com alguém, você fala, a pessoa responde. A pessoa pergunta, você responde. Então, a comunicação está acontecendo, mas ela é dependente dos dois lados, né? Os dois lados têm que se comunicar. Ou seja, o emissor passa a mensagem, o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento. Então, tem um emissor e um receptor. E o diálogo ele é síncrono, quer dizer, ele é passo a passo, certo? Dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas por outra pessoa. Você faz a pergunta, a pessoa te responde. Na hora. Como exemplo de ferramentas de comunicação síncrona. Comunicação síncrona. Podemos citar o contato via telefone, reuniões, aulas de ensino presencial, etc. Como o que está fazendo aqui agora, né? Eu sou o emissor, você é o receptor. Estou falando, você está recebendo a mensagem. Se eu pedir um feedback, você me passa o feedback na hora, certo? Isso é comunicação síncrona. Está em sincronia o emissor e o receptor. E esses papéis se invertem, né? Importante, né? Na internet, essa forma de comunicação é comum em hangouts e videoconferência. Porém, ocorre de maneira natural, pois estamos condicionados nesse modelo de comunicação há muitos anos. Gente, é o jeito que a gente se comunica, tá? Muito bem. Já a comunicação assíncrona é a que está desconectada do tempo e do espaço, ou seja, o comunicador ou emissor e o receptor podem manter relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. Eu faço a pergunta e você responde quando você quiser. Ou quando você puder. Só que eu não vou ficar esperando a sua resposta. Alguns exemplos de ferramentas de comunicação assíncrona são WhatsApp, aplicativos de mensagens, e-mails, chats de texto, SMS, etc. É importante lembrar que esse tipo de comunicação também não é nenhuma novidade. Embora menos comum nas últimas décadas, ela existe desde que o mundo é mundo. Desde com sinais e pinturas rupestres, até um passado não tão distante com as cartas, aparelhos de secretária eletrônica, etc. Na comunicação assíncrona, estar online não significa estar à disposição. A pessoa do outro lado pode estar ocupada, realizando alguma tarefa, ou simplesmente tratando com prioridade um assunto mais importante. Quer dizer, o emissor e o receptor ainda existem. No entanto, o emissor, ao enviar a mensagem, o receptor recebe, só que ele só responde quando ele estiver disponível. Professor, tem algum exemplo de comunicação desse tipo, mais fácil, que dê para a gente entender? Tem. Os navegadores de internet. Você dispara a sua requisição e essa requisição sua, ela tende a ser assíncrona. O que significa isso? Significa que, uma vez disparada a tua comunicação com o servidor vai responder na disponibilidade dele. No momento que ele recebe a sua requisição, ele pode estar atendendo outra pessoa. E só depois que ele terminar de atender aquela pessoa que ele vai responder para você. Certo? Só que o teu navegador não fica esperando a resposta. Mas como assim, professor? Ele não fica rodando lá, com aquela ampulheta rodando lá e tal. Então, o que é aquela ampulheta, gente? Aquela ampulheta é uma forma de compromisso, é uma forma de você assumir que uma vez enviada a requisição, obrigatoriamente o servidor tem que responder? Não. O servidor pode dar uma resposta para você, HTTP 500, erro interno. Ele pode
Aí, se caso ele estiver disponível, ele responde HTTP 200. Certo? Ah, professor, mas esse exemplo não é um exemplo assim tão direto e objetivo. Afinal de contas, páginas, uma vez que é um requisito, ela pode demorar para responder. Muito bem, ela pode demorar para responder, mas o servidor só vai responder quando ele estiver disponível. Enquanto isso, ele está atendendo outra pessoa. Isso é comunicação assíncrona. Entenderam? Vamos continuar em frente, ó. Algumas comparações, tá? Importante. Deixa eu só ver o negócio. Ah, beleza. Vamos lá. Comunicação assíncrona. Primeiro, a mais complicada, né? Na transmissão assíncrona, um bit especial é inserido no início e no fim da transmissão de um caractere. E assim, permite que o receptor entenda o que foi realmente transmitido. Imagine uma sequência de dados. Olha aqui embaixo. Repara aqui, ó. Imagine uma sequência de dados que precisam ser transmitidos. Cada bloco de dados possui uma flag, espécie de controle, que informa onde começa e onde acaba esse bloco, além da transmissão na sequência de dados transmitida. Exemplo, está aqui embaixo, ó, assíncrona. Agora, olha o outro, ó, aqui, requisição 1, requisição 2, requisição 3. Não existe uma sequência, tá vendo? Ele atende conforme a disponibilidade dele. Já a comunicação assíncrona. O dispositivo emissor e o dispositivo receptor devem estar no estado de sincronia antes da comunicação iniciar e permanecer em sincronia durante a transmissão. Imagine a mesma sequência de dados que precisa ser transmitida de maneira síncrona. Cada bloco de informação é transmitido e recebido num instante de tempo bem definido e conhecido pelo transmissor e receptor, ou seja, estes têm que estar sincronizados. Quando um bloco é enviado, o receptor é bloqueado e só pode enviar outro bloco quando o primeiro for recebido pelo receptor. Quer dizer, a comunicação é sequencial. Dá uma olhada aqui, ó. Disparei o primeiro bloco, beleza? Ele só vai receber. Eu só posso disparar o segundo depois que ele conseguir confirmar que recebeu o primeiro. Já na assíncrona, não. Eu disparo tudo de acordo com a minha necessidade e o servidor que se vire. Entenderam? Professor, quem faz esse controle é o processador? Quem faz o controle de thread é o processador? Não, é o sistema operacional. Tá? Ele que controla, ele tem um esquema interno do sistema operacional chamado semáforos. Tá? É semáforo mesmo, tá? É igual sinal vermelho, amarelo e verde. Então ele faz aquele controle. O que pode ser inicializado ou não depende do semáforo interno do sistema operacional. Cada sistema operacional implementa um semáforo de uma forma diferente. Certo? Vamos em frente. Observações. Vantagens. Agora vamos falar de vantagens e desvantagens, né? O síncrono, então, o modelo sequencial não é muito utilizado? Errado. O síncrono é um modelo muito utilizado. Por exemplo, serviços que dependem de informações síncronas, eles costumam trabalhar de forma sequencial. Professor, tem algum exemplo interessante? Tem, por exemplo, se você vai consumir uma API como a nossa, né? Para montar, por exemplo, uma página que tenha um drop-down de estados e municípios. Você concorda comigo que eu não posso disparar as pesquisas de forma assíncrona? Não posso. Por quê? Porque estados depende do que foi selecionado em município. Entendi. Eu não posso puxar tudo? Não, você não pode puxar tudo. Você tem que primeiro preencher estados e, de acordo com o que for selecionado, aí preencher municípios. E isso é o melhor exemplo de comunicação síncrona, é sequenciada, tá? Muito bem. Do síncrono, qual é a vantagem? Interação em tempo real, feedback instantâneo, bateu, levou, né? E menos tempo de reflexão e mais decisões por impulso do subconsciente. Aqui ele está falando mais da questão de resposta em caso de comunicação, né? Por exemplo, você está falando
no WhatsApp, por exemplo, você manda a resposta, a pessoa lê e responde de acordo com a necessidade. Ou às vezes pode acontecer, como já aconteceu comigo, de eu mandar uma pergunta, de eu estar num diálogo, eu mando uma determinada pergunta para a pessoa não responde a pergunta e continua conversando outra coisa e a pergunta se perdeu. Daqui um tempão a pergunta aparece no diálogo lá embaixo. Ah, então não houve um sincronismo. Houve o quê? Um trabalho, uma comunicação assíncrona. Porque a pergunta foi aparecer lá no final da conversa. Entende? Essa é a desvantagem, ó. O cliente pode estar no seu chat e dos seus 5 concorrentes ao mesmo tempo. Quer dizer, você dispara a solicitação para o servidor, mas o servidor está ocupado atendendo outras 5 requisições. A sua vai entrar na fila. Ele vai atender quando estiver disponível. O feedback nem sempre é dado pelo cliente antes de encerrar a conversa. O mesmo exemplo, né? Quando eu disparo uma solicitação para o servidor, a minha solicitação entra numa fila, mas se o servidor estiver muito ocupado, a fila é muito grande. O tempo de resposta é qual? É o tempo do servidor, você não sabe. Só que você, como a comunicação assíncrona, você não pode ficar esperando. Não dá, certo? Você tem que fazer outras coisas. Deixa, na hora que ele responder, tá bom. É possível fazer isso? Depende da situação, sim, é possível. Tá? Permite mais tempo de reflexão e diminui a tomada de decisão inconsciente. Sim, essa é uma desvantagem, tá? Porque no caso do assíncrono, a pessoa pode... Ou a pessoa, vamos dizer, né? No caso, o processo, ele pode levar muito tempo de processamento para te responder. É o lance de jogar a conversa, a pergunta que eu fiz na conversa, lá no final da lista do WhatsApp. Entenderam? Vamos em frente? Agora vamos meter a mão na massa? Vamos lá para o Visual Studio. Visual Studio. Vamos abrir o Visual Studio. Muito bem. Achei que estava aberto, hein? Não tem problema. Vamos selecionar aqui o projeto de PO, aqui de ADS, né? PO, enfim, PO na cabeça. Vamos lá? Muito bem. Eu vou criar uma nova solução, um novo projeto aqui da minha solução, tá? Vou criar um novo para a gente fazer alguns programinhas aqui, tá? Olha só. Novo projeto do tipo console, tá? Muito bem. Aula, traço, 2020, traço, 06, traço, 02. Muito bem. A pasta é a mesma, o framework é igual. Create. Legal. Pronto, beleza. Agora vamos pensar. Como eu faço para trabalhar com thread, gente? Primeira coisa que eu faço para trabalhar com thread é criar thread, tá? No nosso caso, a gente vai fazer a brincadeira. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é a brincadeira do imprimir 1 e imprimir 2, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma nova classe aqui e eu vou chamar de exemplo 1. Ó, uma nova classe chamada exemplo 01. Muito bem. Exemplo 01. Vamos fazer o nosso template? Ela é pública, ela tem um construtor, public, exemplo 1. Muito bem. Não tem conceito de herança nem nada aqui. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Public, void, executar. Eu criei um método, né, que não retorna nada, e agora eu vou criar as minhas threads. Então eu posso fazer o quê? Trabalhar direto, ó. Thread, tá? Vou chamar de T1 é igual new thread, certo? Aonde eu vou chamar, eu posso chamar aqui dentro um novo método, ó, o construtor. Deixa eu clicar aqui. O construtor permite eu chamar um novo método, tá? Que possa ser invocado.
Este novo método, aqui o que é possível fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um novo método aqui, private void nova thread. Muito bem. E aqui eu vou chamar o método nova thread. Vai lá. Muito bem. Estou disparando uma thread nova. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar, tá? Primeiro eu vou mandar a thread iniciar. Então, ó, thread start. Então, beleza. Criei uma nova thread, tá? Muito bem. Ainda na thread principal, eu vou fazer a brincadeirinha lá, tá? For int de 0 até 1000. Vamos colocar 10.000, que aí fica legal da gente ver, tá? E mais. E aí eu vou escrever aqui, ó, console.writeLine. WriteLine, isso. Vou fazer ele quebrar de linha, tá? E aqui eu vou colocar o número 1. Eu vou fazer a mesma coisa na thread aqui embaixo, tá? Ó, só que dessa vez eu vou imprimir o número 2. Tá? Vamos fazer assim, vamos tirar o write, depois a gente põe daqui, ó, tira o line e deixa só o write, tá? Beleza. Aí aqui, eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar uma parada aqui, ó. Não, deixa, só isso mesmo. Só assim, tá? Muito bem. Agora, eu vou ver no programa principal, eu vou fazer o seguinte, ó. Exemplo 1, chamar de E1, é igual a um new exemplo 1. Muito bem. E aí eu faço E1 ponto... Não, E1 não, vamos chamar de exemplo. Isso. Exemplo ponto executar. Muito bem. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou fazer um console.readline, né? Vou colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Console.writeline. Aqui eu vou fazer assim, ó. Clique, Enter, para sair. Muito bem. Tá aí. É um programinha simples, tá? O que ele faz? Ele cria uma nova thread e inicializa essa thread. Enquanto isso, depois que ele fez isso, ele começa ó, a imprimir o número 1. Beleza. Ele faz isso 1000 vezes. Aqui, ó. Desculpe. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ele imediatamente, assim que ele for chamado, né? Disparou esse T1 start, ó. Ele começa a imprimir isso aqui também. Só que imprimiu o número 2. Muito bem. Vamos testar isso aqui? Vamos ver o que isso aqui vai aprontar? Eu acho que 10.000 é muito. Vamos deixar 1.000. 1.000 eu também acho muito, mas tá bom, vai. Só para a gente poder ver. Vamos ver o que ele vai aprontar. Então, se fosse... Aí alguém pode perguntar, mas professor, se fosse sequencial, o que ia acontecer? Se eu quisesse trabalhar com sequencial, o que eu faria, gente? Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar no sequencial primeiro, tá? O sequencial é, o que eu quero imprimir primeiro? O 1 ou o 2? Ah, eu quero imprimir o 1. Muito bem. Aí se você quisesse imprimir o 2, você teria que vir aqui e chamar assim, ó. Nova thread. Certo? O que isso faz? Vamos baixar esse número para 100 para a gente ver o que ele vai fazer? Ó. Que aí fica fácil da gente enxergar, tá? Vamos lá? Vou dar um F5 aqui. Ih, ele vai rodar o programa web. Espera um pouquinho, gente. Eu esqueci de mudar aqui. Não tem problema. Deixa eu fechar esse aqui.
Tá. Eu vou mudar o programa principal aqui para esse console. Isso, agora ele vai rodar. Vamos lá? Ó, nós não estamos usando, olha só, nós não estamos usando threads, tá? Então ele faz aí vem aqui, 2, tá vendo? Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais legal? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Ele quebrar. Console.writeLine. Aqui. Ele vai imprimir a linha em branco, tá? Vamos ver? Olha lá. Ele imprimiu, aí aqui ele quebrou, e aqui clique Enter para sair. Beleza. Ele quebrou também. Então vamos colocar aqui um outro aqui embaixo. Esteticamente a gente conseguir enxergar o que ele está fazendo. O que ele fez? Ó, isso aqui. Primeiro ele imprimiu 1, depois ele imprime 2 e depois ele clica para sair. Tá. E se eu mudar? E se eu mudar? Eu vou esconder isso aqui, tá? Vou deixar só o último aqui, ó. Ó, comentei esses caras. Vou descomentar esses dois aqui. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Vou botar para rodar de novo. Dá uma olhada no que ele fez aqui. Dá uma olhada no que ele fez aqui. Olha só. 1, 2, 1, 2, 1. Ele fez um monte de 2, fez um monte de 1 e tal. Tá vendo? E aí, aqui, ó. Clique Enter para sair. Mas clique Enter para sair tá onde, professor? Se você olhar, ó. Clique Enter para sair tá aqui, ó. Olha só, você criou uma nova thread aqui e ela continuou depois que você mandou ele sair. Olha lá. Olha só que louco. Tá vendo? Muito bem. Esse foi o nosso primeiro exemplozinho. Então, quer dizer, funciona? Funciona, gente. Só que do jeito dele. Quer ver? Isso aqui fica pior. Põe 1000 aqui para você ver. Ó. 1000. Ó. F5. Olha o que ele fez. 2, 1. Parece uma moto, né? 2, 2, 2, um monte de monte de 2 e tal. E aí no final ele acabou. Tá vendo? Só que tem, se você reparar, ó, aqui no meio tem mais 2 do que 1. O 1 ficou aqui pro final. Tá vendo? Ah, professor, não tem um jeito de deixar isso mais visível? Tem. Quer ver? Ó? Vamos trocar, em vez de ser 1 e 2, vamos colocar o 1, a gente põe um asterisco. E o 2, a gente põe um ponto. Que aí fica bem diferente, né? Vamos ver como é que vai ficar? Ó. Ó o resultado. Ó o resultado aqui, ó. Tá aí o resultado, gente. Entenderam agora? Isso, meus caros, é multithread. Professor, isso quer dizer que os dois estão rodando ao mesmo tempo? Sim. Só que lembrem-se que na hora que a gente chama exemplo 1, essa thread é inicializada e logo em seguida começa esse for. Reparou que levou um tempo para disparar aqui para fazer um monte de ponto? E quem controla isso aqui? O que cada uma delas está fazendo, professor? O sistema operacional. Repararam que, olha o que aconteceu aqui embaixo. Ó. O clique Enter para sair ficou aqui, mas ó, a quantidade de pontos que tem aqui. Entenderam? Então, o sistema operacional que está controlando o que está acontecendo. Professor, tem forma de controlar o que acontece? Gente, até tem, tá? Mas vamos nos ater aqui aos nossos exemplos para a gente continuar brincando. Vamos fazer um outro exemplo, tá? Eu vou fazer um outro exemplo. Pode ser esse aqui. Então, vamos lá. Ó, vou criar um exemplo 2 aqui. Uma nova classe. Exemplo 2. Muito bem.
public class exemplo 2. Public class, public exemplo 2. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Public void executar. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que dá pra gente brincar aqui. Eu queria um modelo bem simplesinho para mostrar para vocês. Esse aqui serve. Esse aqui a gente controla o fluxo. Esse aqui é legal, tá? Esse aqui dá pra gente controlar o fluxo. Vamos fazer assim, ó. Na hora que eu disparo o controle, eu crio uma nova thread. Tá? Vou chamar de T, é igual... Não, T minúsculo, né? Fica diferente. T é igual uma new thread, onde eu vou dar logo de cara um new... Opa, aqui dentro, tá? New thread start. Aqui. E aí eu vou chamar um método que eu vou criar aqui, ó. Vou chamar ele de public void de outro método. E aqui eu chamo esse novo método. Novo não, né? Outro, né? Outro método. Isso. Muito bem. Então, a thread já inicializa, no que eu chamei, ela já vai... Aqui não tem o start, tá? Aqui ele já vai disparar direto. Beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós vamos fazer aquele mesmo for que a gente fez, tá? Só que dessa vez, vamos fazer usando write line, né? Fazer um for. Só que dessa vez, ó, eu vou colocar 100, tá? Porque eu vou imprimir muita coisa. Vamos colocar console, opa, escrevi errado, console.writeLine, e aqui eu vou escrever alguma coisa, tá? Vou chamar de thread, thread principal, tá? Thread principal. E aí do lado eu vou colocar um identificador, tá? Aqui o argumento, né? E o identificador vai ser o quê? Vai ser o i, que é o contador aqui do for, tá vendo? Ponto toString. Muito bem, ó. Então ele vai gravar, ele vai colocar aqui o valor, né, que está rodando na thread principal. E vou, calma, a gente vai mexer isso aqui ainda. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de ser thread principal, eu vou chamar de thread secundária. Tá? Vou deixar ele imprimir o valor do i dele lá, tal. E agora eu vou fazer um negócio, ó. Aqui eu vou fazer thread, desculpa, ponto sleep, tá? Ó, dormindo, tá? E aí eu vou colocar o sleep, ele mede em quanto mesmo? Em milissegundos, sendo que 1000 equivale a 1 segundo, certo? 300 são 100, são 100 milissegundos, tá? 100 milissegundos é 0,1 segundo. 1000 milissegundos equivale a 1 segundo, tá certo? Então vamos lá. Aqui ele vai dormir um pouquinho, né? Dormir 1 segundo. Beleza. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de ser 1, eu vou colocar meio. Ó, 500. Certo? Vamos ver o que ele vai aprontar? Vamos lá? Eu vou comentar isso aqui. Só copiar aqui, né? Ó, vou comentar.
Vou colocar aqui 2. E aqui também. Certo? Muito bem. Aqui eu vou fazer uma quebra de linha. Ó. Vou fazer uma quebra de linha aqui. Beleza? E vou deixar rodar. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou colocar para vocês aqui, porque ele vai começar, ó. Quer ver, ó? Tá aí, ó. Tá rodando, ó. Olha lá. Que estranho, tá só a principal? A secundária não tá imprimindo? Que estranho. Será que eu fiz direito? Deixa eu olhar. Vamos ver aqui. Eu fiz certinho. Que outro método. Que estranho. Tá. Pra ter feito, mas... Que coisa chata, né? Tá exigindo start. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. F5. Olha lá, ó. Olha só. De vez em quando ele faz, ó. Para cada 2 ele faz um, ó. Tem como variar isso mais? Se você olhar aqui, tem, né? Ó. Ó, tá vendo que ele tá indo? Deixa ele aí, vamos ver até onde ele vai, tá? Deixa ele executar até o final. Ó, até olha lá, a secundária. Vocês perceberam o que aconteceu? Já acabou o programa, tá? Da primária, da principal, né? A secundária não tinha acabado, porque a secundária é um segundo, né? E a primária ou principal estava com meio segundo. Então ela acabou primeiro, né? E agora está executando a secundária. Ela vai parar lá no final, vai ficar esperando a gente dar enter lá. Deixa ela terminar, aí a gente faz o enter. Ah, vai ficar esperando, ó. Enquanto não der enter, não vai, tá? Deu enter, acabou o programa. Beleza? Muito bem. Lembra que eu falei, a gente... o modelo de inicialização, tanto aqui no exemplo 1 como no exemplo 2, os dois modelos estão certos, tá? Qual que é a vantagem do thread start? A vantagem dele é disparar um delegate que permite que esse método a ser invocado, ele possa ser executado em uma área de memória separada. Isso é bastante interessante. Dependendo da situação, pode ajudar e muito a gente a trabalhar. Professor, qual que é o mais comum de ser utilizado, tá? O mais comum, meus caros, é o exemplo 1. Dispara a thread desse jeito aqui. Tá? Esse já é um modelo mais avançado. Dá para ser usado? Dá. Se você souber trabalhar com... Mais para frente, dá para vocês estudarem para trabalhar com um modelo assíncrono. Tá? Existem outras coisas que dá para a gente fazer também. Se a gente quisesse fazer mais algumas brincadeiras aqui, eu poderia colocar um random aqui, que ele ia tornar randômico essa execução, tá? Deixa eu só confirmar aqui o formato dele, tá? C Sharp. Random. Eu não lembro de cabeça. É muita coisa para o professor guardar. Vamos lá? Random. Aqui. Nada que o pai Google não resolva rapidinho. Então, beleza. Olha só. Esse cara é um int, né? Então eu posso colocar...
eu posso colocar assim, ó. Em vez de ser 500, vamos fazer uma mudança aqui? Ó, vamos implementar um pouquinho o código. Aqui. Aqui. Para deixar aleatório, né? Isso, a ideia é para deixar aleatório, tá? Você coloca aqui um random. Acho que ele vai exigir que eu crie um objeto random. Não, não tem problema. Não, mas vocês têm que criar um random aqui primeiro. Random R. Não, peraí. Vamos fazer as coisas direito. Vamos criar aqui. Private, random. Vou chamar de random minúsculo mesmo. Muito bem. Tá? Vou inicializar. Não, pode ser. Não tem problema não. Vamos colocar aqui random.next de quanto? De 1000, né? No máximo 1 segundo, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. E aqui, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai disparar um random que vai de 0 até esse valor aqui. Tá? Ah, professor, eu posso estabelecer? Pode. Você pode vir aqui, por exemplo, ele aceita. Você pode colocar 0, tá? O valor mínimo e o valor máximo. Vamos colocar 100. Isso. 100, 1000. Então vai de 0,1 segundo até 1 segundo, tá? Vamos rodar para ver o que ele vai aprontar? Isso vai virar uma bagunça. Vamos rodar? E foi. Vamos ver? Ó, tá rodando. Ih, deu exceção lá embaixo. Vamos ver o que ele está reclamando. Não é isso não. Já sei. Tá, já sei o que foi. Vem aqui, ó. Você tem que criar ele, né? Tis.random é igual a new random. Muito bem. Aqui eu vou colocar o tis na frente para identificar. E aqui também. Isso é boa prática, né, professor? Boa prática, né? Dá F5. Olha lá, ó. Olha os tempos variando. Tem hora que imprime, tem hora que vai sair só o principal. Olha lá, ó. Tem hora que vem só a secundária. Deixa o trem acontecer. Olha lá. O tempo está variando, tá? E as duas estão trabalhando simultâneas. Quem vai acabar primeiro? Eu acho que é a secundária. A secundária vai acabar primeiro. Vamos ver? Olha lá, a secundária já acabou. Agora vem a principal. Isso, perfeito, hein? Excelente. Muito bem. Aí alguém pode perguntar para mim, professor, qual que seria a utilidade disso? Meus caros, a utilidade de threads está naqueles exemplos que eu dei para vocês a respeito, por exemplo, de carga de arquivos, né? Um exemplo, ou então transferência de arquivos feitos em lista, né? Você pode utilizar uma lista para fazer transferência de dados, né? De um ponto para outro, né? Quer dizer, geralmente quando você quer trabalhar com coisas ao mesmo tempo, você pode utilizar esses conceitos, né? Você pode trabalhar com essas três formas de possibilidade. Eu posso trabalhar com threads com, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês.
Por exemplo, você pode olhar, eu tenho que transferir, vamos supor assim, eu tenho que transferir 20 arquivos PDF para o servidor. Tá. Você tem que fazer, então, 20 inserts para o banco SQL daqueles arquivos de PDF, né, que são arquivos binários. Muito bem. Então, o que você pode fazer? Você pode criar 20 threads diferentes ou, de um modelo mais simples, trabalhar em blocos, né, de 5 em 5. Então, você cria a lista, a sua lista de arquivos, né? E dispara, por exemplo, 5 threads. Aí você passa as 5 primeiras instâncias para aquelas threads. Conforme elas forem acabando, elas vão morrendo. Então, você inicia as 5, as 5 começa a gravar. Beleza. As 5, aí, conforme elas vão acabando, elas vão terminando. Vão acabando, vai acabando, vai acabando, acabou as 5. Volta e pega mais 5. Você cria outras 5 threads. E aí, cada uma delas vai trabalhar. Professor, mas eu não poderia trabalhar com a mesma? Não, você não pode trabalhar com a mesma. Por quê? Porque se você for trabalhar com a mesma, é um modelo single, né? Um modelo único, de thread única. E não é isso que você quer. Você quer transferência simultânea de 5 blocos, né? Então, a cada ciclo, você quer transferir 5 blocos de uma vez. Professor, mas se eu fizer assim, se eu for buscando uma a uma, eu não vou conseguir fazer? Sim, só que aí você está fazendo uma a uma, né? No modelo de multithread, você conseguiria fazer 5 a 5. A cada ciclo, você transfere 5 de uma vez. Entenderam? Dúvidas? Dúvidas. Aproveitem, hein? É a última vez que eu pergunto. Depois é só a prova. Nenhuma dúvida, gente? Muito bem. Se todo mundo entendeu, fico feliz. Tá? Vou passar para vocês aqui agora algumas referências para quem quiser estudar isso aqui. Tá? É um assunto bastante interessante, é um assunto bastante vasto, mas extremamente difundido e muito utilizado, tá? Esse modelo que eu dei de transferência de arquivo, por exemplo, cara, hoje em dia todo mundo usa, tá? Todo mundo usa. Oi? Processo de impressão usa também? Não entendi, Igor. Processo de impressão usa também, quando você vai imprimir? Processo de impressão, não. Não usa não, tá? Porque a impressão, ela usa um algoritmo de fila, tá? Que ela vai consumindo cada entrada da fila, a cada consumo que ela faz é um arquivo que ela imprime, entendeu? Você não pode trabalhar com um processo multithread para impressão, porque a impressão usa o modelo de algoritmo de fila. Os drives de impressão usam o modelo de algoritmo de fila. Então, você não pode utilizar para isso. Mas você pode, por exemplo, utilizar para FTP. Vamos supor que você queira subir, ao invés de gravar no banco, você quer subir 1000 arquivos PDF para o servidor de FTP. Você pode fazer de 5 em 5, de 10 em 10, de acordo com a sua necessidade. Dispara 10 threads, monta uma lista, pega os 10 primeiros itens e transfere usando multithread, certo? Matou os 10, volta e pega mais 10. Mais 10, mais 10, mais 10. Entendeu? Então, cada vez que você for subir, você não vai subir um arquivo. Você não está fazendo o upload de um arquivo. Não, você está fazendo o upload de 10 de uma vez. Certo? Ou mais. Tudo depende da largura de banda que você tem disponível. Entendeu? Vou passar para vocês aqui um exemplo, tá? Só um minutinho. Aqui, ó. Aqui algumas referências, tá? Tô passando para vocês, ó. Da onde eu tirei, inclusive, o material dessa aula aqui, tá? Implementando threads em C# lá do LinkedIn.
Programação assíncrona, multithread em .NET com C Sharp, lá do DevMedia, e lá do Macorati, C Sharp trabalhando com threads, tá? Essas são 3 excelentes referências, tá? Que vocês podem utilizar para estudar, quem quiser estudar, tá bom? E assim, nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Nós não temos relatório, porque todos os relatórios, todas as aulas de relatório já acabaram, tá? Vocês estranhamente não entregaram o relatório para o dia 26, mas as outras notas já estão prontas para serem lançadas. Estou aguardando apenas os trabalhos de vocês já para lançar todas as notas, tá bom? Eu acho, inclusive, que eu já vou lançar esses relatórios, tá? Já vou adiantar que teve alguns de vocês aí que deram uma vacilada legal no relatório, tá? Tem gente aí indo com 0 de relatório, tá? Isso é um problema sério, tá bom? Bom, eu vou agradecer para vocês, gente, deixar disponível o WhatsApp, quem quiser falar comigo, tá bom? Lembrando que só para a gente confirmar, tá? A entrega do nosso trabalho ficou para o dia 9 de junho, a próxima aula, terça-feira. E vocês vão estar em período de prova DIB e tal, então é só entregar o trabalho, tá, gente? Eu vou estar aqui de plantão, mas é só entregar o trabalho, beleza? Manda para mim por e-mail, tá tudo de boa. E a nossa prova no dia 16, daqui 2 semanas, tá? Onde eu já passei para vocês, né? O conteúdo é todo o conteúdo, porque o conteúdo ele é acumulativo, quer dizer, eu cobrando todo o desenvolvimento da API, eu vou cobrar também requisitos, eu vou cobrar os conceitos de API que nós trabalhamos, tá? Vou cobrar também threads que nós estudamos hoje, beleza? A minha dica principal para vocês é assistam os vídeos na playlist do YouTube, tá? Porque a prova vai sair de lá. Afinal de contas, é o conteúdo que a gente tem para cobrar de vocês. Tá certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Professor, Fala, Micael. só pedir, se tiver como o senhor mandar detalhado para mim no WhatsApp, se o senhor já corrigiu o meu trabalho. Já corrigi seu trabalho, depois eu mando o feedback para você. Me cobre lá no WhatsApp um feedback do seu relatório, do seu trabalho, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Então tá. Gente, tudo de bom para vocês então. Na próxima aula eu aguardo o trabalho de quem ainda não entregou e depois é a prova, beleza? Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima, gente.